Pessoal, tudo bem? Bom, para você que quer começar a construir imóveis para venda e tem interesse nesse tipo de imóveis, nas casas geminadas, construção de casas geminadas para venda, eu vou fazer aqui uma simulação de lucratividade, tá? Desse tipo de imóvel, desse tipo de empreendimento, da construção desse tipo de empreendimento para venda, tá? E aqui eu estou considerando a construção de 3 casas geminadas em um terreno, tá bom? Eu vou considerar 3 casas geminadas de padrão médio-baixo, tá? 3 casas geminadas de padrão médio-baixo. E nesse caso, a título de exemplo, eu não vou aqui exigir que essas casas sejam construídas em um lote de esquina, não. Eu vou pegar um lote com 12 metros de frente e vou dividir em 3 casas. Cada casa vai ter aproximadamente 4 metros de frente, com 25 metros de terreno assim de fundo, tá? A título de exemplo, para cálculo aqui, tá bom? Então a gente está falando de 3 casas geminadas padrão médio-baixo, tá? Primeiro lugar, terreno para a construção dessas 3 casas geminadas. Lembra que a gente está falando de padrão médio-baixo? Se você colocar essas casas em uma ótima localização, você vai ter o mesmo efeito de colocar uma boa casa em uma localização ruim, tá? Porque você vai atrair o público errado para aquele tipo de imóvel. Você vai atrair um público que quer padrão alto para um imóvel de padrão baixo. E aí esse público de padrão alto, quando comprar a casa, não vai recomendar você ou a sua empresa para outros clientes porque você trabalhou um baixo acabamento, um acabamento muito ruim. Mas é claro, você não trabalhou o acabamento errado, você usou o acabamento certo, você só trabalhou o público-alvo errado e pensou que aquele imóvel seria um imóvel de alto padrão por estar em uma localização de alto padrão ou de padrão bom, médio-alto, tá? Então a localização ela é tão importante quanto o tipo do imóvel, tá? Como nós estamos falando aqui em 3 casas geminadas padrão médio-baixo para vender, você vai escolher uma localização média. Não precisa ser uma localização ruim, não precisa ser um bairro ruim, um bairro médio para baixo, tá? E a gente aqui, por exemplo, na nossa região, fala em terreno aí em torno de R$100 mil para esse tipo de terreno, para esse tipo de empreendimento, tá? Então, um terreno de R$100 mil, certo? Uma construção padrão médio-baixo, eu diria que hoje você consegue fazer ainda, se feito da forma correta, tá? Se feito da forma correta, materiais da forma correta, compra da forma correta, contratação de mão de obra da forma correta, projeto da forma correta, você consegue fazer, tá? Você consegue fazer com R$ 1.600 um metro quadrado. E a gente vai estar falando de casas a título de exemplo, 50 metros quadrados com 2 quartos, tá bom? Então 50 metros quadrados, 2 quartos, casa térrea, geminada, tá? A um custo de R$ 1.600 um metro quadrado. Nós temos 150 metros quadrados construídos, tá? 150 metros quadrados vezes 160, vezes 1.600, tá? Desculpe. 150 metros construídos vezes 1.600, R$240 mil. Eu posso dizer para você que faz sim essas 3 casas com R$240 mil, tá? Então 100 mil de terreno, R$240 mil de construção. Vou colocar aqui mais R$20 mil de licenciamentos, projetos, documentações, alvarás, etc. Tá? Então você tem um custo total aqui
tá? Investimento de 360 mil reais em 3 casas padrão médio-baixo, geminadas para vender, tá? E qual é o valor de venda dessas casas? Casa normalmente tem um valor um pouco maior do que apartamentos, tá? Por ser uma casa 2 quartos, padrão médio, porém baixo, porém é médio-baixo, não piso PI4, né? Uma porta uma porta prancheta de pintura, com pintura em verniz, uma porta de angelim prancheta, tá? De madeira laminada, né, que a gente fala, tá bom? Você consegue vender cada casa dessa facilmente, tá? Facilmente por 250 mil reais. 250 mil reais, tá? 3 vezes 250 mil reais, você fez aqui um valor de venda total, 750 mil reais, investindo 360 mil, certo? 750 menos 360, sobrou de lucro líquido 390 mil reais, certo isso? Claro, tá? R$390 mil. Então sobrou de lucro líquido 390 mil reais, tá? Quanto tempo de obra? Aproximadamente 1 ano de obra, porque você tem a questão da documentação, do licenciamento e da construção, né? Então aproximadamente 1 ano aí, pode estimar isso daí, tá? Então você investiu 360 mil e teve um lucro de 390 mil. Vamos calcular esse lucro aqui? 390 mil dividido por 360 mil de investimento. Então você teve aqui 108% de lucro, 108% de retorno sobre o investimento, tá? 108% de lucro. Essa aqui foi a sua lucratividade em 1 ano, construindo 3 casas padrão médio-baixo, geminadas, térrea com 50 metros quadrados, 2 quartos, investindo 360 mil reais, tá bom? 390 mil reais de lucro, 108% de lucratividade em 1 ano, tá bom? Se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixa nos comentários o que é que você acha desse tipo de investimento. Até o próximo vídeo.